Buscando assunto para a nossa meditação de hoje, 2 textos chegaram ao meu coração e eles foram escolhidos especialmente porque a maior necessidade que temos, creio eu, é a necessidade de esperança. Foram feitas enquetes no Brasil, segundo a mídia, buscando saber quais eram os maiores interesses do povo. E a palavra e o conceito esperança apareceu, mas minado com entendimentos errados do que significa esta esperança, pelo menos no tocante ao que a palavra de Deus nos ensina sobre esta matéria. Eu escolhi 2 textos para a nossa inspiração deste momento. O primeiro deles é o conhecido texto de Abacuque, no capítulo 3, versos 17 a 19, onde na palavra do Senhor nós lemos a afirmação de fé deste profeta, Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Graças a Deus pelo ano que está terminando. Diante das crises constantes que passamos, as alegrias também, mas durante este ano foram muitas as nossas crises e foram muitas as nossas perplexidades diante da magnitude dos problemas. Quem sabe nós imaginamos e incorporamos as primeiras coisas que Abacuque pensou e externou na sua profecia, que tem apenas 3 capítulos. Eu me refiro ao fato de que o profeta Abacuque, cujo nome significa abraço, viveu um tempo extremamente difícil de provação na vida do povo de Judá. E ele, líder do povo de Judá como profeta, sofria muito. Até porque esta profecia de Abacuque tem uma característica muito interessante. Na maioria absoluta das profecias no Velho Testamento, os profetas falavam em nome de Deus para o povo. Mas na profecia de Abacuque, no que está escrito neste livro, nós vemos Abacuque conversando com Deus, dialogando com Ele, com extrema liberdade. É interessante isso, porque quando ele começa a dialogar com Deus, ele está assim perplexo com os acontecimentos, ele está perplexo com a rebelião do povo, ele está perplexo com a desobediência do povo que tem se transformado em um povo extremamente idólatra, pior até do que outros idólatras da época, outras nações idólatras que não conheciam o Deus Jeová. E ele clama a Deus para que haja uma transformação na vida do povo de Judá, mas nada acontece. E ele, na sua perplexidade, pergunta livremente a Deus: por que nós oramos e o Senhor não nos ouve? Por que há tanto sofrimento? Quem sabe, quando nós ouvimos ou se já sabíamos estas realidades a respeito da experiência do profeta Abacuque, nós também não pensamos assim. Abacuque é como nós somos. Nós, quando vivemos grandes perplexidades e grandes sofrimentos, nós nos dirigimos também a Deus com os nossos queixumes. E apesar disto não ser o mais desejável, mostra que, no caso, Abacuque tinha liberdade de se aproximar de Deus, como ele era, sabedor que perante Deus não há máscaras. Perante Deus nós somos o que somos. Naturalmente que nós não queremos encorajar da parte dos irmãos, e eu não quero ser encorajado a só reclamar diante de Deus as coisas que acontecem para nós e sobre nós e que nos trazem tanto pesar, tanta dificuldade. Mas nós devemos reconhecer que no meio das dores, especialmente no meio das lutas que passamos,
nós precisamos crescer em confiança em Deus, nutrindo a esperança que só Ele mesmo pode dar. É muito impressionante que o grande reformador Martinho Lutero, que já no decorrer da sua vida, já bastante amadurecido, chegou à compreensão de que deveria levar a sério um texto sagrado, que é exatamente da profecia de Abacuque, que afirma o seguinte: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. E nós que somos justos, isto é, que quanto à mensagem do Novo Testamento, chegamos a ser justificados por Jesus e agora somos pecadores regenerados e preparados por Deus para a glorificação do seu nome, devemos levar esta questão de o justo viverá por fé, pela fé, muito a sério, porque o nosso Deus é o Senhor da terra e é o nosso Senhor. E é sabido, desde as suas manifestações no Velho Testamento, que Ele tem propósitos em tudo o que faz, em absolutamente tudo o que faz. Nós, às vezes, esquecemos isto. E porque esquecemos que os propósitos de Deus existem em tudo o que Ele faz, nós não entendemos verdadeiramente algumas coisas difíceis para nós administrarmos. Abacuque levantou questionamentos e reclamações para Deus, mas ele chegou à compreensão de que ele precisava viver nutrido pela fé em Jeová. E é por esta razão que no capítulo 2 da sua profecia, ele diz o seguinte, isto é muito notável: eu me colocarei então sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. O texto continua, mas o que ele faz é que ele, depois de um tempo de reclamação e conversa com Deus, diálogo com Deus, ele decide parar. É isso que ele quer dizer: me colocarei sobre a minha torre, parado, apenas vigiando, mas ouvindo e aquietando o meu coração. É apenas após este exercício de confiança em Deus, até parando de falar, parando de reclamar, que ele diz estas palavras tão importantes e tão preciosas que, quem sabe, devemos fazer um voto de fim de ano, de decorar estes versos na nossa edição da Bíblia predileta. Muitos de nós que aprendemos a Bíblia, decoram em muitas de suas partes, em outras versões, temos uma certa dificuldade em aprender os novos formatos, que querem dizer a mesma coisa, mas com outras palavras. Os versos a que me refiro são já inicialmente lidos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira fale, os campos não produzem mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Este texto de tão tocante que é para a nossa condição deste tempo, aqui nesta cidade, no Brasil e, por que não dizer, no mundo, quem sabe sugere uma paráfrase, e nós diríamos assim, você pode pensar no que mais diria além do que vou apresentar. Ainda que o mercado de ações caia, ainda que faltem produtos no mercado, ainda que os líderes políticos não se entendam e não concordem a respeito de como agir, ainda que não haja tratamento de doenças mortais, ainda que alguns líderes religiosos continuem explorando os que são ignorantes da palavra, ainda assim eu confiarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amados, neste final de 2020, nós precisamos ter esta atitude.
atitude de confiança e de esperança em Deus. Porque conhecendo Deus, ainda sem o conhecimento total, porque nós não temos, nenhum de nós tem, mas que é gradativo, é crescentemente e é gradativo este conhecimento, porque depende da nossa entrega a Deus. E o ser humano tem uma certa resistência a entregar-se a Deus. Todo ser humano tem isso, faz parte da nossa pecaminosidade. Na verdade, nós precisamos entender que Deus tem propósitos especiais e os propósitos de Deus têm se cumprido e continuarão a se cumprir. Nós não podemos fazer coro com aqueles que têm até participado da vida da igreja, em certos limites, e que de fato têm pensado e têm declarado para outros que nós estamos vivendo o tempo do fim da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos fazer isso. E não pensaremos e não comunicaremos estas loucuras se nós atentarmos para, de fato, o que Deus tem feito durante a vida deste mundo. O que Ele tem feito durante o nosso tempo. Não sei se todos os irmãos sabem que em dias muito recentes, uma proposta indecente e devastadora do ponto de vista moral, que foi trazido para os líderes maiores da nossa política no Brasil, foi deixada de lado. E nós sabemos por que foi deixada de lado, porque Deus está agindo no coração, não apenas de crentes, mas até de alguns ainda incrédulos no Senhor Jesus Cristo, mas que ainda têm um certo conhecimento do que é certo, do que é correto e do que é moral. E muito mais eles saberão se entregarem a Jesus e levarem a sério a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Amados, é interessante o que eu disse para os irmãos, de que Abacuque significa abraço. Um autor que eu lia disse assim, é abraço não no sentido romântico, que é tão bom, não é? Um abraço no amado, na amada, mas é abraço especialmente no sentido de abraço que dá segurança, abraço que dá conforto, abraço que dá esperança. O significado do nome de Abacuque deve nos alertar para que, como servos do Senhor, nutridos pela esperança em Jesus Cristo, sobre a qual falaremos muito mais no decorrer desta mensagem, que nós saibamos, agora do ponto de vista espiritual, abraçar aqueles que não têm a mesma esperança que temos. Pois a palavra de Deus no Novo Testamento diz que quem não tem Jesus vive sem Deus no mundo. E pensemos, que tragédia. A experiência nossa, creio que já é suficiente para saber que a vida com Deus, a vida de confiança e esperança em Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo, é infinitamente melhor. Isto nós não dizemos, nós não pensamos, nós pensamos porque é da palavra de Deus, por causa da palavra de Deus. Nós pensamos e dizemos por causa da nossa experiência com Deus. Experiência de, em meio a crises, termos apoio. E não apenas de Deus e daqueles que são de Deus. Uma das grandes alegrias que eu tenho como pastor desta igreja e pastor de outras igrejas, não são muitas na minha experiência pessoal, é o testemunho de pessoas que passaram por dificuldades dentro e fora da igreja e que relatam como foram amparados, mesmo quando eles não conhecem Deus como conhecemos, foram amparados pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim deve ser. Nós devemos, inclusive, nos desdobrar nestes feitos. E é provável que a liderança desta igreja saiba um pouco mais a respeito disso. Mas todos nós podemos e, na verdade, temos a condição e as oportunidades de fazer isto, em nome do Senhor, para que, sentindo-se abraçados por nós, apoiados, estou dizendo, porque este é um tempo quando os abraços estão proibidos, e que não seja por muito tempo mais, não é? Porque nós temos uma cultura de muita proximidade, mas que nós saibamos
procurar os outros para ajudá-los, não apenas em suas necessidades comuns dos homens, necessidades de alimento, de provisão, de roupas, de dinheiro, sim, de aluguel às vezes, estas coisas, mas que nós cuidemos das necessidades espirituais deles, que são fundamentais. E são fundamentais porque o nosso tempo aqui é breve, é breve. Nós temos agora mesmo esta mensagem de que o tempo aqui é breve. O nosso tempo aqui é uma peregrinação. O apóstolo Paulo fala de que aqui nós vivemos em tendas. Edifício nós teremos na presença de Deus. Ele quer dizer que a segurança e a continuidade da nossa vida é na eternidade. E quando nós temos a convicção disso, as possibilidades reais são de que nós utilizaremos bem o nosso tempo. Há um texto que meus antepassados, especialmente a minha avó materna, gostava de citar e que tem a ver com esta realidade, de que o nosso tempo aqui é breve e que nós precisamos usar o nosso tempo para glorificar a Deus enquanto ajudamos o nosso semelhante. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios, para que alcancemos corações sábios. Nós precisamos continuar sendo sábios, então precisamos contar os nossos dias. E devemos fazer isto por causa da nossa esperança e a nossa confiança em Deus, sem grandes ansiedades, E as ansiedades passarão na medida em que crescermos no conhecimento e na aplicação do próximo texto, com que eu completo a mensagem desta noite. O outro texto é um texto preciosíssimo, que é uma oração do apóstolo Paulo, no capítulo 15 da carta aos Romanos, e eu começo a ler no verso 12, para melhor entendimento. E outra vez Isaías também diz, Isaías era um profeta. Sei que há pessoas entre nós que ainda não têm, terão um dia, ainda não têm muita intimidade com livros e personagens das Escrituras. E outra vez, Isaías, o profeta, também diz, surgirá a raiz de Jessé, que é uma designação sobre Jesus Cristo, raiz de Jessé, aquele que se levantará para reger os gentios. Nele os gentios colocarão a esperança. Gentios significa aquele que não é de tradição judaica. O mundo antigo, no tempo de Jesus, se dividia, especialmente na Palestina, entre os judeus e os gentios. Isto para entendimento. Que o Deus da esperança, olha esta oração, que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Esta é uma oração impressionante. E esta oração, feita por Paulo e que está escrita aqui em Romanos capítulo 15, foi escrita também para nos instruir. Então, mediante os novos desafios deste ano de 2021, que de fato são desconhecidos, não importa o quanto nos aplicarmos a saber o que vai acontecer, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós precisamos então crescer na graça da esperança, porque isto não é uma ameaça, mas é uma realidade. Todos nós, em algum ponto da nossa vida, seremos surpreendidos. É claro, surpreendidos com coisas muito boas. Eu imagino que algumas pessoas que têm imaginado casar, talvez casem, serão surpreendidos com isto, né? Quando jovens conversam comigo a respeito deste assunto, porque já encontraram alguém que entendem que Deus está indicando para que casem e constituam família, eles estão felizes nesta surpresa. Mas eu posso dizer por experiência pessoal, até por causa do tempo que eu tenho de vida, dizer que é possível sim, porque nós somos seres humanos e tão limitados,
É possível que haja uma surpresa a respeito de uma cirurgia. Nós temos membros da nossa igreja muito fiéis que agora estão com esta experiência. De repente, por causa de um exame comum, decidiram e descobriram, por causa do trabalho de excelentes médicos, que precisam uma cirurgia. As cirurgias já estão inclusive marcadas para mais de um destes nossos queridos membros desta igreja. Pois bem, então nós vamos crescer em esperança, porque nestas experiências que teremos, só Deus sabe quais são, durante o ano de 2021, nós precisamos estar bem firmados, a fim de que não abandonemos a fé, porque esta também é uma possibilidade para aqueles que não aceitarem as instruções de Deus, no caso, por meio desta oração que Paulo faz, oração dirigida especialmente aos cristãos em Roma. Sim, nós precisamos crescer na verdadeira esperança, porque a verdadeira esperança nos ajuda na perseverança, na fé em Jesus Cristo. A verdadeira esperança nos dá bom ânimo, que é exatamente o oposto do abatimento. Os irmãos sabem, este é um tempo de muito abatimento emocional. A depressão tem tomado conta de muitos corações. E porque nós, servos de Jesus Cristo, somos gente, nós também somos suscetíveis desta dramática e terrível experiência da depressão. Mas a maneira de combater a depressão é experimentarmos abundante esperança em Deus. E este simples verso 13 que repito, que o Deus da esperança vos encha de toda a alegria e a paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo, tem pelo menos duas ênfases. Notem a primeira. A primeira é uma ênfase que tem a ver conosco. O nosso Deus em Cristo é o Deus da esperança, é o Deus da esperança. Aliás, eu quero começar por este ponto. Este ponto é o principal deles, né? Na oração de Paulo, ele diz que há um ponto que é reconhecer que o nosso Deus, que foi revelado em Jesus Cristo, é o Deus da esperança. Ele é a única fonte de verdadeira esperança. Este é o foco principal desta oração. É por isso que ele começa com esta afirmação, que o Deus da esperança, que o Deus da esperança. Mas não só isso, né? Nós podemos aprender também que, voltando, se estamos desesperançados em Deus, quem sabe é porque nós não temos firmado a nossa esperança em quem devemos firmar esta nossa esperança. Alguns têm esperança em dinheiro, alguns têm esperança em status social, alguns têm esperança em profissionais da saúde hoje. Eu estou pensando um pouco a respeito do problema do vírus hoje, não é? A nossa esperança de vida, a nossa esperança de sabedoria, a nossa esperança tem de estar firmada mesmo em Deus e na pessoa de Jesus Cristo. É extremamente perigoso não estar nele. Já me referi ao texto, Efésios 2:22. Se nós não estivermos em Cristo, nós estamos no mundo sem Deus, que é uma esperança desastrosa. Todas as coisas que foram escritas da palavra de Deus na Bíblia Sagrada foram escritas para o nosso bem, para exemplo na nossa vida, para que nos fortaleçam. Um dos maiores exemplos que nós temos a respeito de alguém que confiou em Deus é a experiência do pai da fé, não outro senão Abraão. Lembremos a história de Abraão. Ele esperou contra a expectativa humana. Já era idoso, sua esposa Sara também era idosa, mas nós sabemos pelos relatos bíblicos que Deus havia prometido para eles o filho da promessa, e mesmo idosos, o filho da promessa chegou.
E no Novo Testamento há muitas repercussões da qualidade desta fé. E Abraão é chamado o pai da fé. Há muitas citações na carta aos Romanos a respeito de esperança. Uma destas afirmações, uma das mais preciosas, é a que temos no capítulo 12 e verso 12, que os irmãos logo reconhecerão. Alegrai-vos na esperança. E o que acontece quando nós nos alegramos na esperança? Nós somos pacientes na tribulação e nós perseveramos na oração. No capítulo 15 e no verso 4, aquela afirmação que já fiz pessoalmente, porque tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nossa instrução, para quê? Para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Recordem este texto bíblico quando chegarmos às conclusões da nossa palavra. Tudo isso para dizer que todos nós, indistintamente, precisamos crescer nesta questão de esperarmos em Deus. Ele é a fonte de toda a esperança. Mas nós podemos ter absoluta certeza de que existe uma parte muito importante que é nossa neste serviço, nesta experiência com a esperança. Sim, porque a nossa parte, e está aqui no verso que estamos lendo, o texto começa assim, que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz, aí diz assim, na vossa fé. De nada adianta haver uma fonte fabulosa e poderosa de esperança se eu não confio nela, A pergunta é, eu confio mesmo em Deus, que é fonte de esperança? É interessante que são plataformas interessantes, a alegria e a paz são plataformas que nos ajudam a experimentar esta esperança abundante. Precisamos lembrar que alegria e paz tem a ver com fruto do Espírito Santo de Deus. E o fruto do Espírito só ocorre na vida daquele que tem Jesus. E nós temos Jesus, segundo as Escrituras, desde que confiamos. Nós temos o Espírito Santo desde que confiamos em Jesus Cristo. Eu, de fato, acho tão esquisito até que haja pessoas que muitas vezes participam de nossos cultos e dos nossos serviços cristãos e que por tanto tempo fazem isso, mas que nunca, de fato, reconheceram pessoalmente que Jesus é o Senhor de suas vidas e que Jesus é a sua suprema necessidade. Nós precisamos entender que esta questão de termos confiança não deve ser algo apenas interpretado como algo que tem a ver com a personalidade que temos, personalidade muito positiva em tudo o que faz. Às vezes tão positiva que inclusive nega sofrimentos, apesar de sofrimentos existirem. Negam tristezas e negam preocupações. Não. Nós precisamos entregar a nossa vida a Deus e experimentando alegria e paz, nós também experimentaremos abundante esperança no Senhor e estaremos prontos para receber do Senhor a sua obra completa de salvação e fortalecimento para que vençamos as crises de qualquer tempo em nossa vida. A verdadeira alegria é a experiência de quem tem prazer íntimo em Deus e confiança em suas promessas. E, amados, isto nós começamos a experimentar especialmente quando nós sabemos, porque o Espírito Santo de Deus já colocou isto em nosso coração e em nossa mente e nos ajudou também para que nós passássemos por algumas experiências comprobatórias disso. Nós levamos a sério e experimentamos o que nos ensina o mesmo apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos,
no capítulo 8 e a partir do verso 28. Um outro texto que nós devemos aprender de cor, gravar este texto para que ele venha ao nosso socorro em tempos de vacilação da fé. Pois o texto diz assim: nós sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. E notem o restante da história, o restante da mensagem. E os que predestinou a estes também chamou, e os que chamou a eles também justificou, é a justificação que está em Cristo Jesus, e os que justificou a estes também glorificou. A obra de Deus é sempre completa. É por essa razão que nós podemos continuar nutrindo esperança nele. Ele vai fazer o que precisa fazer para que os propósitos que nós nem conhecemos todos agora, os propósitos que ele tem para a nossa vida, vão se cumprir. Podemos confiar nesta verdade. A obra do Senhor é obra completa. Eu relembro que há muitos anos atrás, minha esposa e eu visitamos um homem que era pintor, e eu fiquei admirado com o procedimento dele. Ele tinha dezenas e dezenas de obras de pintura não acabadas no porão da sua casa. E quando ele soube que eu gostava muito de quadros, ele disse: eu vou lhe dar um quadro, vamos descer ao porão. E eu fiquei admirado. E toda vez que eu penso a respeito de que a obra de Deus é completa, eu penso que a obra daquele artista nunca era completa. Ele completava lá depois, quando alguma coisa extra acontecia. Quer dizer, ele não tinha propósitos definidos. Quando ele começava alguma coisa, não era pensando: eu vou terminar, e vou vender a obra, ou vou dar. Deus não é assim. A obra de Deus sempre é completa. E nesta completude da obra de Deus, todas as coisas, ainda que não entendamos, contribuem para o que Ele quer fazer na nossa vida. Eu tenho algumas experiências pessoais recentes do ano de 2020, que mostram como Deus usa coisas que não entendemos para nos abençoar. Eu estou me referindo de uma cirurgia que fiz para a remoção de um tumor do estômago, que foi descoberto porque Deus me deu uma dor terrível em uma madrugada, que me levou ao médico no outro dia para descobrir o que eu realmente precisava. Não era só ter aquela dor deixada para lá, era para me abençoar com mais tempo de vida saudável. Eu agradeço ao Senhor este fato e o entendimento de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que de fato vivem, procuram viver conforme seus propósitos. Amados, uma pergunta que é natural que esteja na nossa mente quando nós pensamos a respeito destes assuntos, né? Os dois textos, o de Abacuque, ele passando por tanta consternação, por ver sofrimentos. Volto a Abacuque. No tempo de Abacuque, ele ficou muito consternado quando ele soube que Deus usaria um povo terrível daquela época, um grupo de guerreiros, um povo violento, para castigar Judá. Ele também não entende isso. Mas mais tarde, lembremos-nos, ele cala a boca e aguarda no Senhor e faz aquela afirmação de fé que devemos tornar nossa também. Mas a pergunta que surge depois de sabermos da experiência de Abacuque e depois de ouvirmos um pouco, meditarmos um pouco a respeito da oração do apóstolo Paulo, a respeito da importância da esperança, confiança em Deus, porque Ele é a fonte da esperança, confiança em Deus porque é uma parte que é nossa, que é confiar, ter fé, o próprio texto diz. A pergunta é: o que nós devemos fazer? Qual é a nossa parte nisso? A nossa parte, amados, é confiar. E confiança esta que deve ser expressa em testemunhos, porque esta experiência não deve apenas ser uma experiência nossa, que nos abençoe, mas pode ser uma experiência para os outros também.
Testemunhar como os salmistas testemunhavam. Salmo 71:5, no Salmo 71:5, o autor diz: Tu és a minha esperança. E como é que eu vou ter fé nas minhas crises se eu não tiver testemunhado, experimentado esta fé? Ah, meus amados, enquanto a parte de Deus para dar esperança abundante é o que Ele faz, Ele é a fonte, mas nós temos uma outra fonte interessante que é o poder do Espírito Santo. O verso 13 de Romanos 15 termina assim, eu vou ler desde o início: que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e de paz na vossa fé, a nossa parte, para que transbordeis na esperança, como o texto diz, pelo poder do Espírito Santo. Os estudiosos desta afirmação, desta oração do apóstolo Paulo, dizem que é interessante notarmos a trindade divina aqui. Deus Pai é o Deus da esperança, o objeto da nossa fé é o Filho, que é citado ali no verso 12, na expressão a raiz de Jessé, na qual os gentios colocarão também a sua esperança. Mas o Espírito Santo, diz esse texto na parte final, transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder que dá alegria e paz e que nos permite ter a esperança abundante que garante a nossa vida. O Espírito Santo também é o poder que dá ao pecador a condição de entrar no reino de Deus. Nós lembramos isto? Devemos lembrar, porque isto serve de encorajamento. João capítulo 3, versos 5 a 8. Jesus está respondendo a Nicodemos, aquele homem famoso no meio dos judeus. Jesus respondeu: em verdade eu te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Pois o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves o seu som, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Não só isso. Segundo as Escrituras, o Espírito Santo é quem abre a nossa mente para entender tanto as nossas necessidades, mas especialmente as verdades de Deus. Não nos esqueçamos disso, é o Espírito Santo que tem este ministério de abrir a nossa mente para o que é verdadeiro. E eu posso acrescentar, e para fechar a nossa mente para as mentiras que são tão comuns até em meios religiosos no nosso tempo. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 9 a 12. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-nos a nós pelo seu Espírito, observem, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Mas não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Que privilégio nosso saber estas verdades. Quero terminar trazendo para os irmãos algumas estratégias importantes para nós experimentarmos mais esta esperança que só Deus dá, porque Ele é fonte de toda esperança. A primeira coisa que quero sugerir para os irmãos é algo muito simples, mas às vezes deixada de lado. A primeira coisa é reservar tempo para receber instruções de Deus, pela leitura da palavra e meditação nela. Nós temos tempo para tantas coisas, é verdade. Eu sei disso na minha experiência pessoal. Há alguns anos atrás eu comecei a me aprimorar na fotografia de natureza. E só Deus sabe quantos livros e quantos cursos eu já fiz a respeito deste assunto. Nós temos tempo para o que nos interessa, porque Deus é a única fonte de verdadeira esperança. Nós temos de reservar tempo para receber instruções dEle, porque nós cresceremos em esperança, em confiança e fé,
e estaremos prontos para os desafios deste próximo ano. Segunda coisa, segunda estratégia, agradecer a Deus todos os dias o que Ele faz e continuará fazendo por nós. O texto foi lembrado pelo irmão Ezequias na sua oração: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Quando nós nos lembramos de agradecer a Deus as bênçãos, nós temos menos tempo para reclamações. E até a nossa vida nos relacionamentos humanos serão mais saudáveis e mais abençoadores. Eu sei o que é que acontece com pessoas que, por causa de alguma experiência dramática que não souberam resolver, ou não tiveram condição de resolver e começam a reclamar muito, eles se sentem afastados porque as pessoas se afastam deles, é verdade. Mas quando nós exultamos e agradecemos a Deus bênçãos recebidas, nós atraímos pessoas, porque ouvir sobre bênçãos faz bem à alma, ao coração, fortalece o espírito. Terceira estratégia: quando abatido, confirme a sua esperança em Deus. E alguém perguntará: mas como eu posso fazer isso? Eu conheço pouca coisa. Procure conhecer mais da palavra de Deus. Eu quero rapidamente dar alguns textos para os irmãos. É comum pedido a pastores sobre o que eu devo ler quando estou abatido. Eu vou dar uma resposta agora. O Salmo 27, 14, diz assim: espera pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Esperança, espera, pois, pelo Senhor. Salmo 41, Salmo 41, notem esta preciosidade: esperei com paciência, é verdade, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Uma das experiências mais preciosas da vida humana é clamar e receber a bênção do Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Vivemos num mundo impaciente, tudo para ontem. Amados, Deus tem propósitos, e quando Deus não nos responde, Ele está nos respondendo, está nos ensinando que Ele é Senhor da nossa vida. E o último texto, eu poderia dar muitos outros, mas estes foram escolhidos para este momento. Foram escolhidos mediante a dificuldade das experiências que tivemos neste ano que está terminando. É verdade, irmãos. Olha o verso. Salmo 62, versos 1 e 2. Somente em Deus a minha alma descansa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, Ele é a minha fortaleza. Portanto, não serei muito abalado. Eu tenho uma apreciação muito grande por este texto, porque o texto não diz: eu não serei abalado, porque nós somos, não é? Os irmãos, já se abalou alguma vez, mesmo já conhecendo o Senhor? Sim, mas eu não serei muito abalado, isto é, eu não perderei a minha confiança em Deus. O meu abalo será o suficiente para me levar a Deus, mais uma vez, para que eu clame e pacientemente aguarde a resposta do Senhor. Ah, meus amados, nós precisamos, à luz destas verdades, de Abacuque e de Paulo aos de Corinto, no capítulo 15 e no verso 13, ter a coragem e ter o prazer de declarar a nossa fé em Deus, a nossa confiança, a nossa esperança nele, em toda e qualquer circunstância, como fez o profeta Abacuque em tempo de terrível crise. Ah, nós somos tendentes a exagerar a magnitude da nossa crise. Mas a crise de Abacuque, lá em Judá, foi infinitamente maior do que a nossa
nestes dias. E Ele nos abençoou com aquela afirmação que quero mais uma vez trazer ao coração dos amados. A afirmação dele, que deve ser a nota marcante para a nossa vida, logo no início deste ano, mas durante todo o ano. Lembrem-se que aqui nós pensamos um pouco a respeito desta esperança que só Deus dá. E nós ouvimos várias vezes a afirmação tão preciosa que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira fale, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Louvado seja Deus, porque nós conhecemos não apenas este texto, mas louvado seja Deus porque nós conhecemos Cristo Jesus como Senhor da nossa vida e vivemos porque de Cristo no poder do Espírito Santo, portanto com a condição de não apenas nutrir, mas experimentar esperança em toda e qualquer circunstância. Por isso podemos sim declarar o ano de 2021, no ano de 2021, seremos abençoados. Deus fará a sua vontade na minha vida, na sua. Deus fará a sua vontade na vida dos nossos familiares. Deus fará a sua vontade no mundo, porque Ele é Senhor. E o mundo conhecerá mais e mais sobre a sua salvação. Que Deus nos ajude e abençoe. Fiquemos de pé para orar. Amado Deus e Pai, a nossa oração é tão simples, porque sabemos que conheces o nosso coração, sabes as experiências dramáticas que tivemos no ano de 2020 e sabes os temores que ainda nos assaltam. Retira de nós estes temores, permite que nós vivamos um novo tempo de esperança por causa do Teu poder em nossas vidas. Derrama este mesmo poder na vida daqueles que aqui conosco nesta noite, ou ao alcance da nossa palavra por meio da internet, ainda não tem Jesus como Salvador. Que eles inaugurem esta preciosa experiência com Deus em Jesus Cristo, para terem a verdadeira esperança que permitirá grandes vitórias, não apenas no tempo, mas vitórias em toda a eternidade na Tua presença. Dá-nos a Tua bênção, porque oramos em nome de Jesus. Amém.